Nos últimos anos, as casas de apostas tomaram uma proporção enorme aqui no Brasil, trazendo assim diversos apostadores ao terrível vício em apostas e cassinos, se prendendo e se afundando cada vez mais, tentando brigar contra a casa que sempre estará na vantagem. Não existe exceção quando se trata de cassino, a banca sempre estará muitos passos à frente do apostador. Por isso, o vício em jogos de azar, como tais apostas, pode ser especialmente problemático porque envolve tanto fatores psicológicos quanto fisiológicos. Aqui estão algumas razões pelas quais as pessoas podem se viciar em jogos de azar e continuar perdendo. A ilusão de controle. Muitas pessoas acreditam erroneamente que têm algum controle sobre os resultados dos jogos de azar. Elas podem pensar que têm alguma habilidade especial, estratégia infalível ou sorte, que as levará a ganhar no futuro. Essa ilusão de controle leva as pessoas a continuarem apostando, mesmo quando estão perdendo repetidamente. O reforço intermitente. Os jogos de azar são projetados para fornecer reforço intermitente, o que significa que as recompensas não são consistentes e principalmente não são nada previsíveis. Isso pode criar um ciclo vicioso, pois as pessoas são recompensadas ocasionalmente, mas continuam jogando na esperança de obter mais recompensas. Essa incerteza e antecipação de uma possível vitória mantém o vício. O efeito de escape e emoções negativas. Para algumas pessoas, o jogo de azar pode funcionar como uma forma de escapar de problemas pessoais, estresse, ansiedade ou sentimentos negativos. Apostar pode proporcionar um alívio temporário, criando uma ilusão de felicidade e fuga da realidade. Mesmo quando estão perdendo, as pessoas continuam jogando na esperança de encontrar esse alívio novamente. O condicionamento do cérebro. O jogo de azar ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Quando as pessoas ganham, a dopamina é liberada, reforçando o comportamento de jogo. Mesmo quando perdem, a antecipação de uma possível recompensa futura mantém a atividade viciante. E por fim, o desejo de recuperar perdas. Muitas pessoas que perdem dinheiro em jogos de azar sentem a necessidade de recuperar suas perdas. Isso pode levar a mais apostas arriscadas e maiores perdas, criando um ciclo de comportamento compulsivo. O desejo de recuperar as perdas pode ser motivado pelo pensamento irracional de que a sorte vai mudar ou pela esperança de que uma grande vitória irá compensar as perdas anteriores, mas no fim das contas isso só ocasiona em mais prejuízo para o apostador. Já foi comprovado por cientistas desde a década de 50 que o efeito que os jogos de azar causam na mente de um ser humano é o mesmo efeito que a cocaína causa em um viciado na droga. Essa busca incessável pela dopamina que é liberada ao jogar, traz tamanha destruição para famílias e vidas por todo o mundo. Mas, temos um ponto a tratar sobre tudo isso que deixará diversas pessoas surpresas ao saber disso. Por lei, no Brasil é proibido qualquer tipo de jogo de azar tanto físico como virtual, pois quando foi definida essa lei, o principal motivo da criação dela era de que os jogos de azar eram prejudiciais para os seres humanos e abusavam da parte do cérebro que deixava a razão de lado para seguir com o vício nos jogos. E aí que surge a dúvida: como existem tantas casas de aposta no Brasil? A lei diz que a casa de aposta não pode ser sediada no país, no caso a banca não pode ser registrada em território brasileiro, mas como as pessoas arrumam jeito para burlar tudo que as convém, o jeito que acharam para burlar essa brecha, é simplesmente ir para qualquer minúsculo país fora do Brasil e registrar lá a casa de apostas, porém a atuação será virtualmente aqui no Brasil, não sendo considerada ilegal mediante a lei. Se observamos quando é acessado um site de casa de apostas, nunca será encontrado um domínio aqui no Brasil, os sites sempre terão o seu final com apenas o .com, nunca será .com.br, pois o .com apenas, significa que o site não foi registrado no Brasil e está sendo hospedado por algum servidor estrangeiro. Isso dá finalidade para não ser considerado um crime as operações aqui no território brasileiro.
Então, a partir de tudo isso que foi explicado, tiramos a conclusão de que um usuário só acessa um site de apostas por sua livre e espontânea vontade, ele mesmo vai lá e entra no site com o simples intuito de multiplicar seu dinheiro e tal. Mas, aí que vem o ponto da questão: quando você deposita um valor é muito simples, apenas você deposita e o dinheiro cai na conta de apostas muito rápido e fácil. Aí você, como um belo apostador, vai pros joguinhos de roletas, cartas ou foguetinhos, e ganha um certo valor. Automaticamente você já fica feliz e vai direto pro saque do dinheiro. E pela sua surpresa, quando você tenta sacar, adivinha? Diversos requisitos são solicitados na hora do saque, como muitos documentos pessoais para confirmar sua identidade, confirmações de e-mails e números de telefones, valor mínimo para saque que na maioria das vezes é bem superior ao valor mínimo de depósito, e por final, algumas casas de apostas ainda têm a coragem de conceder um falso bônus ao apostador que duplica o valor depositado, e quando ele tenta sacar, a plataforma simplesmente diz que ele deve movimentar aquele dinheiro diversas vezes para o saque ser liberado, e como você já ficou sem alternativas para sacar o seu dinheiro, o que resta é perder de vez a quantia, porque quando você vai jogar nos foguetinhos e roletas, o algoritmo da plataforma te toma tudo que você tem e você fica frustrado. E isso é apenas um dos meios que as plataformas de cassino online arrumam para gerar receita e tomar dinheiro dos apostadores, fora que não comentamos nem sobre os algoritmos que são implantados nos jogos de azar para o apostador sempre perder, os algoritmos que garantem que a casa sempre estará a pelo menos 2 passos à frente do apostador, e um fato que não é discutível é que as casas de apostas vivem das percas dos usuários, pois a banca só consegue obter lucro quando você perde, e se as casas de apostas estão vivas até hoje, se elas estão em constante crescimento até hoje, isso significa que mais e mais pessoas estão caindo nesse funil que a tendência é só afundar e tornar mais pessoas vítimas de tudo isso que vem acontecendo. Vamos entender como funciona uma das maneiras que os ganhos de uma casa de aposta vêm da famosa roleta. Por exemplo, as casas de apostas ganham dinheiro na roleta através de uma vantagem estatística embutida no jogo. Essa vantagem é o que permite que a casa tenha uma probabilidade maior de lucrar a longo prazo, mesmo que alguns jogadores individuais tenham sorte e ganhem em curto prazo. Existem 2 principais formas pelas quais a casa de apostas obtém essa vantagem. Além de todos os números que existem na roleta, ainda existe o zero, e em algumas roletas o duplo zero. A maioria das mesas de roleta possui uma ou 2 casas verdes numeradas como zero e em algumas versões, 0 e duplo zero, como já foi dito. Esses espaços adicionais não são considerados nem vermelhos, nem pretos, nem ímpares, nem pares, e não fazem parte de nenhuma das outras categorias de apostas. Quando a bola da roleta cai no 0 ou duplo zero, todas as apostas dos jogadores são perdidas, a menos que tenham especificamente apostado no 0. Essa vantagem da casa nas casas verdes aumenta as chances de a banca ganhar a longo prazo. Essa só é uma das inúmeras vantagens que existem apenas na roleta, sem contar com os diversos outros jogos de azar que são disponíveis para jogar nas plataformas. Resumindo, a casa sempre ganha, não importa o que aconteça, as probabilidades são todas contra o usuário, os algoritmos já programados para você perder e as inúmeras vantagens que a casa tem sobre os demais. Isso tudo nos leva a acreditar que apostar em cassinos não irá resolver sua vida financeira, e sim pode acontecer o contrário, arruinar ainda mais. Se você conseguiu entender como funciona o sistema de ganhos de uma casa de aposta, deixe nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre tudo isso, e se quer que eu produza um vídeo sobre mais detalhes do assunto, deixe o gostei para nossa equipe entender e produzir o melhor conteúdo possível para vocês. Espero que tenham gostado. Até mais!